Pela imunidade, a imunidade alcança, falei para vocês, que a administração direta e indireta. Imunidade recíproca entre os entes da federação. União, Estado, DF, municípios alcança também as suas autarquias e fundações. Empresas públicas, tá certo? O STF já estendeu para as empresas públicas e sociedade de economia mista quando prestadora de serviços públicos essenciais. Aí sim você vai alcançar a imunidade, tá bom? Então é tranquilo, essa atividade é tranquila, tá bom? A imunidade se dá em função das atividades típicas dos entes políticos. Os templos de qualquer culto, tá certo? E qualquer forma de expressão de religiosidade, que o Estado, para não criar embaraço à prática religiosa, outorgou a imunidade. É a pressão da bancada evangélica, da bancada católica. Isso é importante, isso é besteira. O mais importante é que muitas dessas igrejas desviam o objetivo da norma. Mas aí é importante que não seja, por exemplo, a maçonaria quis a imunidade nos seus templos e o STF não deixou, porque a maçonaria não é considerada uma religião, tem que ter dogma, tem que ter fundamento, tem que ter umas teorias, tem que ter uma série, um histórico, tá? E a maçonaria não tinha, por exemplo. Então nós temos aí protestante, luterano, anglicano, batista, metodista, adventista, igreja evangélica, credos de origem africana, todos eles estão, tá certo? E não exige regulamentação. Os imóveis utilizados, tá certo, pelos pastores ligados à igreja estão abrangidos pela imunidade. Qualquer cemitérios pertencentes às quermesses, almoço na igreja, comercialização de produtos religiosos, tudo isso aí está no fundamento da imunidade. Tá bom? O STF já enfrentou essa questão aí. Imunidade de partidos políticos, entidades educacionais e assistenciais. Aí, nesses casos aí, todos os impostos estão imunes para esses setores. Por quê? Porque essas condições materiais de gozo dessa imunidade estão sob matéria de reserva de lei complementar. E aí você preenche os requisitos. Você tem que criar entidades dos partidos para o objetivo fundamental. Então toda distribuição, todo o dinheiro arrecadado, toda receita e despesas tem que estar ligado à ausência de atividade econômica, tá certo? Então são beneficiários partidos políticos, sindicatos trabalhadores, tá certo? E aí as instituições de educação e as instituições de assistência social, tá certo? Aquela da filantropia, lá do artigo 203, tá bom? O artigo 203 também exige a filantropia. Quer dizer o que? Ela vai ter uma imunidade, tá bom? Uma imunidade. E o STF já discutiu várias vezes o que alcança a imunidade, o que não alcança. Por exemplo, a entidade de previdência privada não alcança, não tem imunidade. Então você tem aí a imunidade só alcança o patrimônio e a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades imunes, lá do artigo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. Então você tem aí, finalizando, as imunidades de jornais, periódicos, papel para sua impressão, tudo isso aí para estimular a cultura. Tá certo? Aí estendeu-se para o meio magnético ou eletrônico, tá bom? E e-books. E aí essa interpretação aí não é por analogia, mas se estendeu-se essa questão da imunidade, tá? E a imunidade vai dizer respeito aos livros, jornais e periódicos. Só que a discussão toda é se isso afastaria a comercialização, produção e distribuição, onde incide aí ISS, IPI, ICMS, tá certo? Mas aí os insumos estão abrangidos pela imunidade, papel e assimiláveis. Então a súmula do STF. A imunidade prevista no artigo 50, inciso 6º, a linha D, abrange os filmes, papel e fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos. Então, é para você ter uma noção que... e acabou a emenda constitucional número 75, 2013, estabeleceu 9 imunidades a impostos aos fonogramas, videofonogramas musicais, contendo obras musicais, literomusicais de autores brasileiros, tá certo? E obras em geral interpretadas para artista brasileiro, bem como suportes materiais e arquivos digitais, leitura óptica e laser. Tudo isso para favorecer a produção musical brasileira, porque nós temos uma concorrência muito complexa aí principalmente DVDs, a falsificação. Então a ideia era proteger aí também a Zona Franca de Manaus, né? E aí as imunidades das entidades beneficiantes da assistência social, as contribuições de seguridade social, porque aí essas entidades que não pagam o INSS, mas que são beneficientes.
entidades de saúde, por exemplo, elas pegam lá um cadastro, um certificado, e aí elas também não pagam uma série de outros tributos, contribuições previdenciárias, contribuição do PIS, COFINS, tá certo? Importação. Essas beneficências, elas são voltadas a atendimento gratuito aos necessitados. Elas são criadas com aquele fim. Então, ela não pode cobrar nenhum tipo de taxa das pessoas. Então, elas prestam um serviço. É um caráter assistencial para complementar o sistema de saúde no Brasil. Então, como vocês viram aí, é tranquilo essa questão da imunidade. Não se confunde com isenção. A isenção é feita por lei complementar, por lei ordinária, não é a questão da imunidade. A imunidade é puramente constitucional. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço.